Imagine uma noite em Jerusalém antiga, onde um único anjo de Deus derrotou 185 mil soldados assírios num ato divino. O ar estava pesado, os muros de pedra firmes sob um céu sem estrelas. Famílias oravam em casas iluminadas por lamparinas, enquanto guardas seguravam lanças, olhos fixos nas tochas do acampamento inimigo. O templo brilhava suavemente, um farol de esperança, sussurrando um milagre prestes a acontecer. Fora das muralhas, 185 mil assírios cercavam a cidade santa, suas lanças reluzindo ao luar, escudos pesados batendo em seus peitos. O som de suas botas ecoava firme e as tochas pintavam o horizonte de laranja. Dentro de Jerusalém, o povo de Judá orava em silêncio, corações ansiosos. Homens seguravam espadas gastas, mulheres abraçavam seus filhos e a fé tremulava como a luz do templo. Como um único anjo, enviado por Deus, pôde derrotar esse exército imenso em apenas uma noite cheia de mistério. Fica comigo até o final, porque isso pode mudar a forma como você lida com as pessoas e vai te ajudar a fazer as melhores escolhas na sua vida. E para continuarmos essa jornada de crescimento juntos, inscreva-se no canal. Muito obrigado. Era uma noite quente, opressiva, o tipo de calor úmido que faz a pele grudar nas roupas e o coração acelerar como se estivesse correndo de um perigo invisível. Jerusalém estava sitiada, completamente isolada do mundo exterior. Suas muralhas, que outrora pareciam inexpugnáveis e eternas, agora se curvavam sob o peso invisível do medo coletivo. O rei Senaqueribe, líder impiedoso dos assírios, não era apenas um homem comum, ele era a própria encarnação da guerra. Um conquistador que havia forjado seu império sobre pilhas de corpos e cidades em ruínas. Seus 185 mil soldados, guerreiros endurecidos por batalhas incontáveis, haviam destruído nações inteiras, esmagado reis orgulhosos e ridicularizado deuses pagãos que pareciam impotentes diante de sua fúria. Para eles, Jerusalém era apenas mais uma conquista fácil. Uma cidade insignificante e vulnerável que cairia antes do amanhecer, deixando apenas cinzas e lamentos em seu rastro. Dentro da cidade, o rei Ezequias caminhava lentamente pelas muralhas de pedra fria, os olhos fixos no mar infinito de tochas flamejantes lá fora, como estrelas caídas na terra. Ele ouvia as orações sussurradas de seu povo, os choros abafados das crianças que não entendiam o perigo, o ranger dos dentes dos homens que sabiam que suas armas primitivas não seriam suficientes contra tal força. Deus, onde estás? Ele murmurava para si mesmo, a voz rouca e entrecortada, enquanto o vento noturno carregava o cheiro acre de fumaça de acampamentos inimigos e o clangor distante de metal sendo afiado. Ezequias era um homem de fé profunda, mas até ele sentia o aperto do desespero em seu peito, como uma mão invisível sufocando sua esperança. Os assírios não vieram apenas para lutar em uma batalha comum, eles vieram para humilhar, para quebrar não só os corpos, mas as almas de seus inimigos. Senaqueribe, em sua arrogância suprema, enviou um mensageiro montado em um cavalo negro, cuja voz cortava o ar como uma lâmina afiada e cruel. Vocês confiam em seu Deus? Ele gritou do lado de fora das muralhas, suas palavras ecoando pelas pedras antigas e penetrando nos corações dos defensores. Que Deus é esse que pode resistir ao poder inabalável da Assíria? Nós destruímos reinos maiores, deuses mais poderosos. Rendam-se agora, ou não sobrará pedra sobre pedra nesta cidade amaldiçoada. O povo ouviu aquelas palavras venenosas, e o medo se espalhou como um veneno lento e corrosivo, infiltrando-se em cada mente, em cada conversa sussurrada nas sombras das casas modestas. Alguns começaram a duvidar abertamente, cochichando nas ruas escuras. E se ele estiver certo?
E se nosso Deus nos abandonou para sempre, deixando-nos à mercê desses bárbaros? Mas Ezequias, com uma determinação que vinha de anos de devoção, não cedeu à provocação. Ele rasgou suas vestes reais em um gesto dramático de luto e humildade absoluta, o tecido se partindo com um som que ecoou em seu espírito, e correu ao templo sagrado, o lugar onde a presença de Deus era mais sentida. Lá caiu de joelhos no chão frio e polido, as mãos tremendo ligeiramente ao se erguerem em súplica. Senhor, Tu és o Deus de Israel, o único que reina soberano sobre os céus infinitos e a terra vasta. Ele orou com fervor, as palavras saindo como um rio de emoção contida. Vê a arrogância desses homens pagãos, sua blasfêmia contra Ti. Salva-nos, não por merecimento nosso, mas pelo Teu nome eterno e glorioso. Suas lágrimas molhavam o piso, misturando-se à poeira sagrada, enquanto ele imaginava o destino de seu povo nas mãos do inimigo. Naquela mesma noite fatídica, o profeta Isaías, um homem idoso, cujos olhos pareciam enxergar além do véu do tempo e do espaço, trouxe a resposta divina diretamente de Deus. Não temas, Ezequias, ele disse com uma calma sobrenatural que contrastava vividamente com o caos e o pânico ao redor, sua voz como um bálsamo em meio à tempestade. O Senhor, o Todo-Poderoso, lutará por vocês, por sua causa santa. Mas como? Como um Deus invisível, intangível, poderia enfrentar um exército que parecia invencível, com suas fileiras intermináveis de homens treinados e equipamentos de guerra? O povo não sabia, não podia imaginar. Ezequias não sabia, mas algo dentro dele queimava como uma chama eterna, uma faísca de esperança que se recusava a ser apagada pelo vento da dúvida. Ele voltou ao templo, prostrado no chão sagrado, e sussurrou repetidamente: Tu és o Deus que faz o impossível, que transforma o impossível em realidade. Enquanto isso, fora das muralhas, os assírios continuavam sua vigília arrogante, alheios ao que o destino lhes reservava. A noite caiu completamente, e com ela veio um silêncio que parecia vivo, pulsante, como se o mundo inteiro prendesse a respiração em expectativa. No acampamento assírio, vasto como uma cidade improvisada, os soldados riam alto, bebiam vinho roubado de vinhedos conquistados e afiavam suas armas com movimentos ritmados e precisos. Eles contavam histórias exageradas de cidades queimadas até as cinzas, de reis humilhados e arrastados em correntes, de deuses pagãos cujos templos foram profanados e destruídos. Amanhã, Jerusalém será nossa, uma joia fácil de tomar, disse um comandante corpulento, erguendo uma taça de vinho tinto, o líquido vermelho refletindo a luz dançante das tochas como sangue fresco. Mas havia algo errado no ar, uma tensão sutil que ninguém conseguia nomear. Os cavalos estavam inquietos, relinchando nervosamente sem motivo aparente, pateando o chão seco. O vento parou de soprar de repente, como se a própria natureza tivesse congelado em reverência ou terror. No céu escuro, as estrelas brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural, como se observassem a terra abaixo com uma atenção divina e implacável. Dentro de Jerusalém, o povo orava em uníssono, vozes baixas se unindo em um coro de súplica. Crianças dormiam nos braços protetores de suas mães, sonhando inocentemente enquanto o mundo ao redor pairava à beira do abismo. Os guardas nas muralhas seguravam suas lanças com mãos trêmulas e suadas, os olhos varrendo o horizonte escuro em busca de qualquer sinal de movimento. O silêncio da noite era opressivo, denso, como se algo estivesse prestes a acontecer, algo monumental que ninguém poderia prever ou compreender. E então aconteceu, no mais profundo da escuridão. Ninguém viu quando ele chegou, ninguém ouviu seus passos leves ou o bater de asas celestiais. Mas no coração daquela noite interminável,
Uma presença desceu sobre o acampamento assírio como uma sombra invisível e irresistível. Um único anjo, enviado diretamente por Deus, movia-se como um sussurro entre os soldados adormecidos e vigilantes. Não havia som de espada se chocando, nem gritos estridentes de batalha ecoando. Apenas silêncio. Um silêncio absoluto que engolia tudo, que devorava a vida em um instante. A Bíblia, em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, registra esse momento assombroso com palavras simples, mas profundas. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e feriu 185.000 homens no acampamento dos assírios. E quando se levantaram pela manhã, eis que todos eram cadáveres. Imagine a cena em detalhes vívidos: fileiras e mais fileiras de soldados, antes cheios de vida e fúria, agora caídos imóveis no chão poeirento, como marionetes cujos fios foram cortados de uma vez. Não havia feridas visíveis, nem sangue derramado em poças, nem sinais evidentes de luta ou resistência. Apenas morte súbita e inexplicável. O que era esse anjo exatamente? Uma figura de luz brilhante e pura, cegando os olhos mortais. Um guerreiro celestial com uma espada flamejante que cortava o ar sem som? Ou algo tão terrível, tão além da compreensão humana que a mente se recusa a visualizar? Ninguém sabe ao certo, pois nenhum sobrevivente pôde contar. Mas, em uma única noite, o poder de Deus transformou o maior exército do mundo antigo em um vasto campo de silêncio eterno, um cemitério improvisado sob as estrelas indiferentes. Quando o sol nasceu timidamente no horizonte, tingindo o céu de tons rosados e dourados, os guardas de Jerusalém subiram nas muralhas com o coração na garganta, esperando ver o brilho ameaçador das lanças assírias avançando inexoravelmente. Mas o que viram os fez cair de joelhos no chão duro, as lágrimas brotando involuntariamente. O acampamento inimigo estava quieto, demasiado quieto. Um silêncio que ecoava mais alto que qualquer grito. Nenhum som de trombetas de guerra, nenhum movimento de tropas se organizando. Apenas corpos inertes, espalhados pelo chão como folhas caídas em uma tempestade outonal, como se o próprio tempo tivesse parado para contemplar o milagre. Ezequias foi chamado às pressas, sua túnica esvoaçando enquanto corria pelas escadas de pedra. Ele olhou para o horizonte vasto e lágrimas quentes escorreram por seu rosto envelhecido. Não eram lágrimas de medo ou tristeza, mas de gratidão profunda e avassaladora. O Senhor lutou por nós, Ele nos defendeu com sua mão poderosa, ele disse, a voz embargada pela emoção, ecoando pelas muralhas. O povo, que horas antes tremia de medo paralisante, agora cantava louvores espontâneos, vozes se elevando em harmonia. As ruas estreitas de Jerusalém se encheram de vozes jubilosas, de abraços apertados, de uma esperança renovada que parecia iluminar cada canto sombrio. Senaqueribe, o outrora grande e temido rei assírio, fugiu em desgraça com o que restou de sua comitiva minguada, sua arrogância despedaçada como um vaso frágil. A Bíblia relata que anos depois, em um templo pagão distante, ele foi assassinado traiçoeiramente por seus próprios filhos, enquanto se curvava em adoração a um Deus falso e impotente. O homem que ousou desafiar o Deus vivo de Israel caiu ignominiosamente, mas Jerusalém permaneceu de pé, intacta e vitoriosa. Essa história, registrada com detalhes em 2 Reis, Isaías 37 e 2 Crônicas 32, não é apenas sobre um milagre isolado no tempo. É sobre o que acontece quando confiamos em Deus incondicionalmente, mesmo quando tudo ao nosso redor parece perdido e sem esperança. É sobre o poder incomparável de um Deus que não precisa de exércitos humanos, de armas forjadas por mãos mortais ou de estratégias elaboradas para vencer batalhas impossíveis. Um único anjo,
uma única noite de intervenção divina, e 185 mil homens foram derrotados, varridos como poeira ao vento. Mas há uma pergunta profunda que ecoa através dos séculos até hoje, e se fosse você no lugar de Ezequias? E se você estivesse cercado por inimigos invisíveis ou visíveis, com o inimigo batendo à sua porta, com o medo sussurrando incessantemente que não há saída possível? Será que você confiaria, como Ezequias confiou, que Deus pode fazer o impossível, que ele pode virar o jogo em um piscar de olhos? Essa história aconteceu há milhares de anos, em um tempo de reis e profetas, mas ainda arrepia a espinha, ainda provoca um frio na alma ao pensarmos em sua magnitude. Ela nos lembra que mesmo nos momentos mais escuros e desesperadores, quando o mundo inteiro parece conspirar contra nós, Deus está agindo nos bastidores muitas vezes de formas que não vemos com nossos olhos limitados, não entendemos com nossa mente finita, mas que mudam tudo de forma irreversível. Aquele anjo não foi apenas a salvação milagrosa de Jerusalém, ele foi um lembrete eterno de que o poder de Deus é maior que qualquer exército humano, maior que qualquer medo que nos paralise, maior que qualquer obstáculo que pareça intransponível. Você já sentiu que está cercado por todos os lados, que não há saída visível, que as muralhas de sua vida estão prestes a ruir? Talvez sua batalha pessoal não seja contra 185 mil soldados armados, mas contra dúvidas que corroem a alma, medos que assombram as noites, ou problemas cotidianos que parecem impossíveis de resolver. Feche os olhos por um segundo agora e imagine com vivacidade, e se Deus estiver enviando um anjo para lutar por você, exatamente neste momento, invisível, mas poderoso. Se essa história te tocou no fundo do coração, se ela acendeu uma faísca de fé ou admiração dentro de você, compartilhe com alguém que precisa desesperadamente ouvir isso, alguém que está passando por sua própria noite escura. Inscreva-se no canal, porque histórias como essa não terminam aqui, neste vídeo. Elas continuam a se desdobrar na vida real, e talvez a próxima história milagrosa seja sobre você, sobre sua vitória inesperada.